estou de volta, depois de um tempinho afastada, mas eu estava afastada somente aqui do YouTube. Eu estava mais ativa no Instagram, na rede social vizinha, então caso você tenha Instagram e queira me acompanhar, o arroba é o caminho, ME, e lá eu também divulgo conteúdo cristão, mas de uma forma mais restrita, já que é uma plataforma que permite interações mais rápidas, digamos assim. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a como amar a Deus. Se você perguntar às pessoas se elas amam a Deus, elas obviamente, para quem acredita, vão responder que sim. Mas amar a Deus não é somente dizer que o ama, é também relacionar-se com Ele. E recentemente eu vi um corte de uma série, coreana. Eu não conheço a série, não assisto, mas me chamou a atenção. E eu vou colocar aqui para vocês verem. Então, como é que nós podemos amar a Deus? E, ao meu ver, são dois passos fundamentais para que nós demonstremos o nosso amor para com Deus, já que Ele já demonstrou seu amor por nós, enviando o seu Filho, Jesus, para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados, e diariamente Ele tem cuidado de todos, sejam aqueles que não se entregaram para Ele ainda, como nós que pertencemos ao povo escolhido dele, aqueles que se entregaram a Ele. Nós vamos ler um versículo que vai ser o versículo-chave de hoje, e terão outros também subsidiários. E são dois passos bem simples, mas requer da nossa parte um esforço para que nós possamos efetivamente dar a Deus o amor que Ele merece. Mas, antes de tudo, o que é amor? A Bíblia diz que Deus é amor, e aquele que não o ama não o conhece. Então, para que nós possamos amar, precisamos primeiramente estar conectados a Deus, que é o amor, que é a fonte de amor, para que nós sejamos capazes de amar a Ele, amar a nós mesmos e amar as outras pessoas de uma forma saudável. Então, o amor, ele não é um sentimento, como as pessoas pensam, porque sentimentos são voláteis. O que você sente hoje, você pode não sentir daqui a uma hora, daqui a uma semana. O amor é um dom que vem de Deus e é um fruto do Espírito Santo. Tanto é que é o primeiro fruto que a Bíblia diz que provém do Espírito Santo, porque todos os outros frutos são, de uma certa forma, derivados do amor. Então, o amor é uma escolha. Nós escolhemos amar. O que difere de gostar. Deus nos pede, inclusive é o mandamento, Deus nos pede que nós amemos a todos. Mas gostar, não. Gostar, você gosta de alguém porque aquela pessoa é boa para você, porque vocês têm interesses, afinidades em comum. Mas amar é uma ação. Enquanto o gostar, tem a ver com os sentimentos, o amar é uma decisão. Somos nós que escolhemos amar. Até mesmo aquelas pessoas que nos ferem, que nos machucam. Vamos para o versículo de hoje. 1 João, capítulo 5, a partir do verso 3. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus?
Então, para que nós possamos amar a Deus, nós precisamos obedecer aos seus mandamentos. E o amor a Deus é o primeiro maior mandamento. E é isso que Jesus diz. Ele nos diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Ou seja, nós devemos amar a Deus como um todo, através dos nossos atos, dos nossos pensamentos, nossas escolhas também. E como é que nós obedecemos a Deus? Obedecer não tem a ver com algo obrigatório. Nós fazemos com medo de ser punidos por Deus. Até porque que filho obedece por ter medo? Se você obedece por ter medo é porque você não ama o seu pai, ou o seu avô, o seu tio, enfim. Você obedece porque você ama, porque você quer agradar aquela pessoa, porque você quer vê-la feliz. E assim é com Deus. Nós obedecemos a Deus porque nós queremos agradá-lo, porque nós queremos vê-lo feliz. Não para recebermos algo, porque nós já recebemos, mas porque nós sabemos que os mandamentos dele é para o nosso próprio bem e tem a ver com o nosso relacionamento com ele. Mas o próprio texto diz que os mandamentos de Deus não são difíceis de cumprir. Somente somos capazes de cumprir os seus mandamentos se nós tivermos nascido de novo, que é o próprio verso que diz. E o novo nascimento tem a ver com o batismo nas águas e o recebimento do Espírito Santo. Então, o novo nascimento tem a ver com o batismo esse que é realizado nas águas por imersão, assim como Jesus foi batizado por João Batista, o seu primo, e o batismo tem a ver com uma demonstração pública e também uma confirmação pessoal de que você aceitou a Cristo como seu único Salvador. E além disso, quando nós ouvimos a verdade do Evangelho e cremos que Jesus é o Filho de Deus, é nesse momento da conversão que nós recebemos o Espírito Santo. E é isso o que o apóstolo São Paulo diz na carta aos Efésios. Portanto, ela é advinda do novo nascimento esse gerado através da conversão, quando passamos a receber o Espírito Santo que habitará em nós e demonstramos publicamente e confirmamos pessoalmente que Jesus é o Senhor e Salvador de nossas vidas através do batismo. Nós nos entregamos a Ele por completo, porque às vezes as pessoas dizem, o principal é obedecer a Deus, mas você é obediente, você só é capaz de obedecer quando você se entrega a Deus completamente, mesmo com suas debilidades, fraquezas, com seus pecados, defeitos, qualidades. Quando você coloca tudo isso nas mãos de Deus, quando você é sincero com Ele, você está se entregando. E é aí que você será capaz de obedecer, depois de você render-se a Ele. Você será, assim, um filho obediente e estará se relacionando com o próprio Deus, amando a Ele, obedecendo a Ele por prazer, com prazer. E o segundo passo para amar a Deus é buscá-lo. Em Jeremias, Deus diz que nós vamos o encontrar quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Ou seja, você tem de intencionalmente procurar a Deus. Óbvio que é Ele quem sempre está à nossa procura. Tem uma frase do Padre Pio que eu gosto bastante e tem a ver com esse versículo. Diz assim: Jesus não te abandonou quando fugias dele, não te abandonará agora que queres amá-lo. E a busca a Deus, ela é constante, ela é diária. Deus é quem dá o primeiro passo até nós. Ele bate a nossa porta.
porta do nosso coração. Cabe a nós abrir essa porta e não somente deixar ele entrar, mas também cabe a nós buscá-lo. E essa busca, ela se dá tanto pelas disciplinas espirituais. A igreja é o corpo de Cristo, e o corpo não é constituído apenas de um membro, não é apenas uma parte, são várias partes. Então sou eu, você e outras pessoas que juntas formam a igreja. E é aí que nós somos capazes de adorar a Deus, prestar um culto a Ele, porque o culto não é feito para nós, seres humanos. Por mais que estejamos ali juntos, vendo, ouvindo, cantando, tocando, o culto é algo que é oferecido, que é prestado a Deus. Por isso a importância também dessa disciplina espiritual. A Deus tem a ver também com conhecer quem Ele é. Somente quando nós o buscamos, nós procuramos conhecê-lo, nós vamos saber dos seus atributos, das suas características, sabendo da identidade dele, e isso faz com que nós nos relacionemos melhor com ele. Dia desses eu estava estudando e eu vi que Deus, ele não raciocina. Isso é tão óbvio, né? Na verdade, eu relembrei do que eu já tinha estudado, que Deus não raciocina, porque raciocinar é a capacidade sucessiva de conectar várias ideias para chegar em um resultado. E Deus, ele sabe de todas as coisas, então ele não precisa juntar vários pontos, várias partes de ideias para chegar a uma resolução de um todo, porque ele sabe o fim desde o começo. E nossa, eu achei isso muito lindo, porque eu fiquei, Deus não precisa se preocupar com nada. E na verdade nem a gente, né? Porque nós temos um Deus. Então conhecer a Deus é algo maravilhoso, porque nós nos relacionamos melhor com Ele. Nós passamos a admirá-lo cada vez mais. E é algo bom, porque conhecendo quem Ele é, nós também conhecemos quem nós somos nele, quem Ele nos chamou para ser e o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Dica bônus que eu dou, que foi algo que eu fiz, que me ajudou bastante e eu creio que vai ajudar muito você, é separar um mês para conhecer as características de Deus. No mês dos namorados, que foi o mês de junho, eu me baseei no filme. O filme que é 10 coisas que eu odeio em você. Que eu não me lembro muito bem se é a moça ou se é o rapaz, que ressalta 10 pontos que odeiam no outro, ou ambos fazem, não lembro. Mas eu fiz diferente. Como era um mês, 30 dias, eu fiz 30 coisas que eu amo em você, no caso Deus. E aí eu pedi para que ele me auxiliasse para que cada dia eu buscasse um atributo dele, uma característica dele que eu gostasse. Na verdade, a gente gosta de tudo, né? Porque Deus é perfeito. Mas que ele me mostrasse algo que eu ainda não conhecia ou que eu conhecia e devia registrar. Assim também como pedir para que ele me mostrasse algo em mim que ele gostava. Porque isso é muito importante, já que nesse mundo, infelizmente, nós temos a tendência de nos comparar com outras pessoas.